nós chegamos aí aos 4 elementos do aconselhamento bíblico. Isso aqui é o slide 32 que eu estou, tá? Se você estiver acompanhando aí com o PDF, então só você ir usando lá no celular ou no tablet que você tem aí, é no 32 que nós estamos, tá bom? Então, 2 semanas atrás, né, lembrando que na semana passada nós tivemos a vigília de oração, então há 2 semanas atrás, nós entramos aí nesses 4 elementos do aconselhamento, que é aquela prática. Pastor, chegou alguém para conversar comigo e eu vou aconselhar. Então, tudo que nós ouvimos, nós tentamos sintetizar aqui, né, nesse programa aí, que foi desenvolvido já pelo Jay Adams, que a Associação Brasileira de Conselheiros tem usado, né, principalmente no processo de autoconfrontação, e aí sintetizamos. Então, o primeiro elemento aí do aconselhamento bíblico, você tem que entender o problema na visão de Deus. Então, para isso você vai ouvir, para investigar os níveis onde está o problema e apresentar a visão de Deus para o problema, né? Não tem como você aconselhar sem antes você tomar conhecimento daqui qual que é o problema, né? O segundo ponto aí é a esperança bíblica. A palavra de Deus, ela sempre nos oferece elementos revelados para todas as adversidades da alma humana. Ela tem uma solução para todas as áreas do homem. É assim que nós cremos. A Bíblia é suficiente. Mesmo que as outras ciências possam trazer aí os seus benefícios e tudo mais, mas as questões da alma, a Bíblia é suficiente. Ela é a revelação do próprio Deus e ela é inerrante. Então, naquilo que ela fala com propriedade e, portanto, ela sempre traz uma palavra de esperança, seja qual for a situação, qual seja a mazela, qual seja o sentimento, qual seja a consequência, inclusive, que as pessoas estão passando. Até o pior dos pecadores, há solução para ele e há esperança na Bíblia. E dentro do aconselhamento, esse é o segundo elemento que você tem que apresentar. O terceiro é um processo, né, um plano de mudança permanente, onde vamos identificar aquilo que precisa ser despojado, aquilo que precisa ser revestido. Que, de um modo bem simples, na hora que a gente for estudar esse elemento aqui, você vai ver que tem mais 4 questões aqui só dentro dessa mudança, né? Não só o despojar e o revestir, mas tem aí mais outros detalhes. E o quarto elemento, agir, né? Colocar em prática, fazer um plano de atuação, algo proposital, algo intencional e que seja acompanhado, né? Nós só vamos conseguir mudar a partir do momento que nós aplicamos esses quatro elementos e no quarto elemento tenhamos aí um plano bem definido de como vencer aquilo e quem vai nos acompanhar nesse processo. Então aí nós começamos a semana retrasada a falar do primeiro elemento, né? Aí destrinchando os elementos. Então lá, o primeiro elemento, entendimento do problema na visão de Deus. E aí vimos que precisamos ouvir para investigar. O foco não está em consertar sentimentos ou mudar circunstâncias, mas em entender o problema na visão de Deus e ver em que nível esse problema está. E aí nós dividimos aí em 3 níveis: o nível dos sentimentos, o nível do agir, do coração. Sintetizando de um modo bem simplista, se você tiver dúvida é só voltar na aula passada, aí na aula 5, a parte específica lá. Basicamente a tentação, no nível do sentimento, eu tenho desejos, eu tenho inclinação, eu tenho um sentimento para aquilo, né? Eu tenho desejos suicidas, pastor. Eu tenho desejos homossexuais, eu tenho desejos carnais, ou eu tenho sentimentos nesse sentido. Está ali naquela área ainda, naquela esfera do conflito, mas você nunca fez, tal. Então esse é um nível. O segundo nível vai para a ação. Então você já fala, você já faz, você não fica na fase ainda do passar vontade, de ter vontade. Você já começa a praticar, né? Eu tinha um sentimento, uns desejos homossexual, e hoje eu tive coragem, eu dei um beijo no meu amigo. Opa, passou já do nível
dos sentimentos já está no nível de ação, né? E aí, lógico que a gente pega mais essas questões chocam mais, mas em todas as outras áreas, né? Eu tenho uma vontade, meu patrão é um cara muito duro, eu tenho uma vontade de dar um soco na cara dele. Então, quer dizer, eu estou no nível do sentimento, da raiva, da ira, do ódio. Mas se eu pudesse, eu matava esse cara. Aí, um belo dia, você sai do nível do sentimento e vai para o nível da ação. O patrão diz que ele vai ter uma redução salarial, aí você vai lá e dá um soco no meio do nariz dele. Pronto. Você mudou de nível, né? Você não está no nível mais só do sentimento. Você entrou no nível da ação. E aí, esse negócio, você gostou desse negócio, agora você não leva mais desaforo para falar. Todo mundo que te olha, você sai brigando com todo mundo. Você é um cara aí que todo dia está com o nariz roxo, com a cara roxa, porque você briga mesmo. Já é da sua essência. Está no nível do coração. Você é o cara brigão. Você gosta da violência. Você não é só o cara que tem raiva. Não é o cara só que tinha aquele sentimento de querer bater. Agora não. Você é o brigão. Você é o cara que, qualquer situação, você já chama o cara para rua. Pronto. Está no nível do coração. É o seu jeito de ser. Já é a sua essência. Então você vai ter que identificar aqui em que nível está, porque dependendo do que nível esteja, a sua atuação como conselheiro vai ter que ser diferente, né? O remédio vai ter que ser... Remédio é sempre a mesma, é a palavra de Deus, é a aplicação dos princípios, mas o remédio vai ter que ter uma dose diferente para cada uma das situações, tá? Se você tiver dúvida, volta lá na aula. Então aí nós tratamos então sobre cada um desses sentimentos, né? Reflete a ênfase da vida. O segundo aí, refletindo a própria fidelidade para com Deus, porque você já desprezou Deus, por isso que você está agindo. Isso aí está lá então na aula 5, parte... Que parte que é hoje aí? Hoje é parte qual? 8. Então na parte 7 você tem essa aula aqui do entendimento. E aí nós demos vários exemplos, né? O cara está com amargura, então ele fica emburradão, aquela ansiedade, então tá lá. E aí no slide 41, se você estiver aí acompanhando, nós vamos entrar no segundo elemento. Então, além de entender o problema na visão de Deus, depois que eu entendi, vi qual que é a situação, identifiquei o nível que o cara está, eu vou apresentar para ele que existe uma esperança, existe uma situação que pode mudar, né? E aí que nós vamos trabalhar aqui. Então, o que é essa esperança bíblica? Segundo o livro de autoconfrontação, né, na página 101, ele vai dizer assim: a esperança que Deus dá a você não é um mero desejo de que algo aconteça. A esperança bíblica é uma aplicação da sua fé que lhe permite ter uma expectativa confiante no cumprimento das promessas que Deus faz. Ou seja, o que a Bíblia diz que Deus diz para nós, não é simplesmente, Deus gostaria tanto. Não. Se Ele prometeu, é porque Ele tem poder para cumprir. Se Ele nos promete paz, é porque Ele é fonte de paz. Se Ele nos promete vida, é porque Ele é fonte de vida. Se Ele nos promete verdade, proteção, socorro, refúgio, fortaleza, é porque Ele é fonte de tudo isso. As promessas de Deus não são meros desejos, mas é realidade. E nós que cremos num Deus soberano, poderoso, e na Bíblia como palavra revelada de Deus, inerrante, suficiente, poderosa, então as promessas, as esperanças que ela nos traz, devem ser aplicadas. Quando ele fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, Deus não está falando, é possivelmente. Não. Se eu confessar o meu pecado, a Bíblia diz que Deus vai fazer e Deus vai de fato fazer. Se você não é crente, não tem como você ser um conselheiro. Se você não crê na Bíblia, em Deus e no poder de Deus, vai chegar as pessoas lá e às vezes vão chegar pessoas complicadinhas para conversar com você lá no seu gabinete ou no seu momento de aconselhamento. E aí, se você não crer que Deus de fato é aquele Deus que se revela nas Escrituras, você vai falar, esse não tem jeito. Isso aí, você vai desculpar, mas no seu caso, nem Deus dá conta. Não. Nós cremos que Deus dá conta.
Então pode ser o caso mais terrível, seja lá em que área for, Deus é poderoso para mudar, para transformar, para curar, para tratar, para modificar, para renovar, para restaurar. Se tem alguém que é capaz de fazer isso, é Deus. Mesmo que a gente fale, eu não sei como ele vai fazer. Vamos trabalhar junto aqui para ver. Mas eu não posso negligenciar a esperança bíblica. Que se Deus disse, Ele tem poder para cumprir. Tudo bem até aqui? Então nós sabemos que a esperança firme é uma das 3 maiores virtudes características na vida do crente. Existem, dentro da teologia católica, chamada de virtudes teologais. Quais são essas 3 virtudes teologais? Ou as virtudes plenas? Amor, fé e esperança. E isso tem que ser uma característica nossa. Vejamos 2 textos aí para confirmar isso. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vemos Paulo falando da igreja de Tessalônica. No verso 2 ele vai dizer assim, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade do quê? Da vossa fé. Da abnegação do quê? Vosso amor. E da firmeza do quê? Da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essas 3 virtudes fez dessa igreja aqui uma igreja modelo. Veja o verso 7. De sorte que vos tornastes o quê? O modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme são as características de uma igreja modelo e de crentes modelos. Essas 3 virtudes não podem faltar na sua vida. A fé, a caridade, o amor como sinônimo de caridade e a esperança. O ditado aí diz que a esperança para o cristão ela não morre, ela é imortal. A esperança ela não morre. Porque só depois que o Senhor Jesus voltar, que aí acabar tudo, tiver o aí pronto. Mas enquanto isso, irmãos, Deus pode resgatar, transformar, modificar qualquer indivíduo até o último segundo da vida dele. Essa é a esperança bíblica. Talvez você já tenha visto, ouvido, lido alguma coisa sobre a morte agoniante da cruz. O quão doloroso e dolorido é ser crucificado. Talvez você já tenha visto algum vídeo, alguma coisa assim. E eu fico imaginando, geralmente a ênfase é dada, obviamente, no sofrimento de Cristo. Mas junto com ele estava sendo mais 2 crucificados. As mesmas dores, as mesmas dificuldades, a mesma falta de ar, o peso, toda aquela situação que a crucificação produzia em Cristo, produzia também nos outros 2. E talvez uma dor tão imensa que fizesse o cara não pensar em absolutamente mais nada na vida. Mas naquele instante, mesmo agoniante, com as piores dores possíveis no momento da morte, um deles ainda clamou ao Senhor. E Jesus lhe deu uma palavra de esperança. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja, até na hora da morte é possível dar esperança. E é por isso que a capelania hospitalar, ela está intrínseca à ideia do aconselhamento, porque você vai chegar lá pessoas com dores, nos momentos mais difíceis, a uma súplica, a um suspiro da morte,
e você ainda tem condição de lhe dar uma palavra de esperança. Ok? Então é nesse sentido. Confirmando aí que essas 3 virtudes são essenciais, você tem o texto básico lá de 1 Coríntios 13, que a ênfase está dando aqui nos dons, né, e no modo de aplicar os dons, com amor. O amor é o combustível. O amor não é dom, é importante dizer, né? O nosso comitê aqui, quando coloca a tradução ou o título, o amor, o dom supremo, os caras erraram, né? Quem sabe um dia aí essas aulas cheguem a alguns deles e eles mudem, né? Porque o amor não é dom. O dom é aquilo que você recebe de Deus e Deus dá conforme lhe apraz. Se amor fosse um dom, muita gente ia usar isso como argumento, né? Dizer, eu não amo porque eu não recebi esse dom. Mas não. O amor é virtude. É o combustível que te permite usar todos os outros dons para a glória de Deus. É isso que ele vai dizer. E lá no capítulo 13, verso 13, ele ainda reforça sobre essas virtudes. E aqui ele vai apresentar a fé como virtude também. Diferente da fé do capítulo 12, que é a fé como dom. Então ele vai dizer assim, agora, porém, permanecem fé, a esperança e o amor, ou a caridade. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Então nós vemos aqui que a esperança é colocada na lista dos 3 principais virtudes do crente. Então por isso que você não pode deixar de confiar em Deus, de crer que Deus é aquele que transforma, não perder a esperança nas pessoas, né? Eu sei que às vezes é difícil para nós, mas a ideia bíblica é isso, não desista. Não desista de um filho drogado, não desista de um marido descrente, não desista de um pai raivoso, não desista, de um amigo que despreza a Deus hoje, que tira sarro de você. Não despreze, não perca a esperança. Deus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. O impossível pertence a Ele, né? Quando Jesus fala da dificuldade de um rico entrar nos céus, porque deposita muito mais confiança no dinheiro, na riqueza do que em Deus, e aí ele mesmo diz, né? Mas o impossível aos homens é possível para Deus. E logo na sequência lá de Lucas você vê a conversão de Zaqueu, que era um homem extremamente rico. Então ali você tem não só a fala, mas um registro histórico de que o impossível aos homens é possível para Deus. Alguém mudar de fato o amor de qualquer bem material e colocar o seu amor ao Senhor. Ao ponto de Zaqueu falar, eu vou distribuir metade do que eu tenho, se eu fraudei alguém eu vou dar o dobro do que a lei pede, demonstrando que o seu amor estava muito mais no Senhor do que nas coisas materiais. Então o impossível é a especialidade de Deus, irmãos. Nós não podemos perder essa esperança. Tudo bem? Então, crer na existência de Deus, ou ter fé, é o que nos permite saber que podemos aguardar os cumprimentos da promessa de Deus para os seus. Como diz Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Inclusive, aqueles que se achegam a Deus precisam crer que Ele existe e que se torna o galardoador, o que vai presentear. Então, ou seja, nós precisamos ter esperança. O conselheiro, ele vai dentro da caminhada, muitas vezes vê algumas recaídas, você fala, puxa, ele não tem jeito. Mas nunca perca a esperança. E você precisa ser um instrumento para fornecer a esperança para aquele que você está aconselhando. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Então sabemos que nós podemos confiar nas promessas de Deus por algumas coisas. Por que nós podemos ter essa esperança de que Deus cumpre o que fala? Primeiro, porque é o caráter dele. Deus é imutável. Deus não é homem para que possa mentir.
Deus, se Deus falou, Ele vai cumprir. O zelo dele faz as coisas. Então aí você tem vários textos bíblicos que referendam o fato de que a imutabilidade, a soberania, ao mesmo tempo a misericórdia, ou seja, os atributos que constituem o caráter de Deus, aquilo que Deus de fato é, me dá garantias mais do que suficientes para crer e ter esperança de que aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir. Além do próprio caráter de Deus revelado nas Escrituras, a própria palavra de Deus é indício para que você não perca a esperança. A Bíblia diz em vários momentos das promessas e registra historicamente o cumprimento dessas promessas na vida do povo de Deus. Então é Deus cuidando, aplicando, abençoando, curando, transformando, trazendo vida, trazendo paz, trazendo alento. Então você tem a palavra de Deus como registro histórico de que as promessas do Senhor são dignas de serem cridas e mantermos a nossa esperança. Além disso, você pode confiar nas promessas de Deus devido aos ensinos e o exemplo do próprio Senhor Jesus. O fato de ter Cristo se encarnado para pagar pelos nossos pecados, irmãos, para nos lavar, nos redimir, nos justificar, é prova de que Deus realiza as suas promessas. Todas as promessas do Antigo Testamento culminam para o ministério terreno de Jesus, para aquilo que Cristo é e para as realizações de Jesus. Isso já é um indício de que Deus cumpre promessas. E que se Jesus foi enviado, exerceu o seu ministério, a sua missão, com obediência e fidelidade, morreu e ressuscitou, é sinal que todas as outras promessas também serão cumpridas, porque o mais difícil já foi feito. A morte na cruz era o mais complicado. Vencer a morte era o... Agora é só a aplicação do negócio. Então, a própria existência, a obra, o ensino de Cristo é um dos motivos que te deve conduzir a confiar nas promessas de Deus. E também o poder do Espírito Santo. Porque não somos nós que transformamos os aconselhados. Não é a nossa argumentação, a nossa ação motivadora, ou a nossa confrontação que vai mudar o coração das pessoas. Nós sabemos que quem transforma as pessoas é o próprio Deus. É a ação é Ele que convence do juízo, de justiça, do pecado. É Ele que faz as pessoas lembrar das próprias promessas, dos ensinos. Então é a ação dele. Nós só somos um instrumento, nós só somos alguém indicando o caminho. Então eu sou um instrumento para fornecer esperança bíblica, porque Deus é quem Ele é, a sua palavra diz o que diz, Jesus fez o que fez, e o Espírito Santo age como age. Então pode vir aquele contexto mais cabeludo lá para você conversar, e você fala, meu Deus, mas é Ele mesmo. Só Ele. E você, como instrumento, vai fornecer a esperança bíblica. Como crentes verdadeiros, nós não podemos negligenciar o amor, a caridade, a fé e a esperança. Não só para a nossa própria vida, mas também no compartilhar com os outros. Logo, todo crente tem a certeza da ação de Deus. Isso é esperança bíblica. As pessoas muitas vezes vão chegar para você e dizer assim, tem solução para mim? Não são poucas as vezes que as pessoas falam, eu acho que no meu caso não tem mais jeito, né? E aí o seu papel dentro do segundo elemento aqui, nós falamos, tem jeito sim. Existe esperança sim. Existe promessa sim. Existe conforto sim. Existe transformação sim. Existe um Deus que pode fazer o impossível. Então, essa é o ponto aqui do aconselhamento bíblico, onde você vai fornecer esperança bíblica. Então, ter a certeza da existência de Deus e de que Ele
nos prometeu agir em favor daqueles que o temem e obedecem, deve nos encher de esperança, independente das situações e circunstâncias. Nós sabemos que o crente, naturalmente e normalmente, tem esperança, pois estão debaixo da ação soberana de um Deus soberano. Porém, em alguns momentos, podemos ter a nossa esperança abalada e somos conduzidos ao desânimo e à desesperança de que podemos mudar biblicamente, ou que tal realidade de fato tem um propósito benéfico em nossa vida. Segundo a grandeza de Deus, né? Nesses casos é que o aconselhamento bíblico entra, fazendo os crentes a recobrar a esperança. Então, mesmo um crente verdadeiro, irmãos, pode passar por um momento ou pelo pecado, ou por situações, ou por circunstâncias adversas, a pessoa desanimar, né? Perder a esperança. O conselheiro tem como papel justamente fazer esse irmão que está desanimado, entristecido, abalado, a recobrar a sua esperança em Deus. Só Ele, só Deus de fato pode fazer. Nosso papel aqui nesse elemento é esse. Dentro ainda desse ponto, é preciso fornecer a esperança de que nós podemos vencer os pecados. A pessoa vai falar, eu caio toda vez, eu não consigo mudar, eu sou um pecador miserável, acho que Deus... Não, é possível vencer o pecado. Abre a sua Bíblia lá em Romanos 6, que serve aqui. Esses textos, depois, já que você está com o PDF, depois faz aquela tarefinha de marcar todos os textos, viu? Que a gente cita aqui. Vai lá na sua Bíblia, lá, você que está fazendo as marcações, marca todos os textos lá, porque em algum momento esse texto vai ser importante. Se for o caso, coloca ali do lado, ali pequenininho, lá, do que se trata, né? Então, por exemplo, esse texto aqui é um texto importante para você trabalhar com como vencer o pecado. É possível vencer o pecado? Está lá. Ou só põe lá, sobre pecado. Porque amanhã, depois, quando você estiver folheando a Bíblia ou preparando, né, a conversa com alguém que você está acompanhando, você já sabe onde procurar. Então, Romanos capítulo 6, vai nos dizer assim, verso 6, né? Na verdade, todo o capítulo, né, vai tratar, ele vai pedir para que nós andemos em novidade de vida, no verso 4. Que seremos também a semelhança de Cristo, fomos unidos a Ele. E lá no verso 6 diz, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aí o verso 14 diz ainda, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Então a esperança de que, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, nós não somos mais escravos desse pecado. A ação de Deus em minha vida me liberta disso. Eu posso dizer não para o pecado. E o pecado não tem mais domínio sobre você, conforme o verso 14 diz. Você está fornecendo esperança para aquele cara que acha que não consegue mais vencer o pecado. Então é isso que você vai fazer nesse ponto aqui. Verso 18 ainda, ele vai dizer, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Você vai andar agora como justo, porque agora você foi liberto da escravidão do pecado para servir aquilo que é justo. Então são palavras que trazem esperança na luta contra o pecado. Verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a pessoa diz, eu não posso vencer o pecado. Pode, Cristo já morreu por você para vencer o pecado. Você vai vencê-lo. Você não está mais escravo do pecado. Você foi liberto. Nós estamos agora na graça. Jesus nos justificou para que você agora viva na prática da justiça. Então são palavras que geram esperança bíblica. É isso que você vai falar. Por isso você tem que, voltando lá no comecinho de tudo, né, nas nossas primeiras aulas, você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que manejar bem a palavra. É ela que vai trazer esperança.
Porque se você fala para ele, não, você vai viver sim, sem pecado, você vai vencer. Ele fala assim, não, você está falando. Fala, não, não sou eu não, é a Bíblia. Abre aqui. E aí você mostra para ele a esperança que a Bíblia traz. Não é a sua palavra, é a palavra de Deus. E aí você falou, você vai decorar esse verso aqui, meu amigo. Você não é mais escravo. Você foi agora liberto para andar em justiça. Então você vai. Tem tantos outros textos que diz que o próprio Senhor nos ajuda. Ele vai nos socorrer. Fica em paz. Então você vai fornecer esperança para quem precisa vencer o pecado. Você vai oferecer esperança para quem precisa suportar as tentações. Né? Você tem um texto bíblico especial, 1 Coríntios 10, né? Que Deus nos dá o escape. Que nenhuma tentação é além das nossas forças. Isso é fornecer esperança bíblica. Você vai fornecer esperança para aqueles que estão temerosos, que acham que Jesus não vai ajudá-los. E aí você tem exemplos, né? Hebreus, que fala que Cristo é o nosso socorro oportuno, que Ele está sempre pronto a nos socorrer. Ele passou por todas as sortes de tentações sem pecar, justamente para ser o nosso socorro. Textos que falam de que Ele estará conosco. Textos que falam que Deus promete nunca nos abandonar, nunca nos deixar. De que aquele que está debaixo da sua proteção, debaixo da sombra do Altíssimo, Ele é o seu protetor. Textos que falam que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza. O que você está fazendo? Você está fornecendo esperança bíblica para aqueles que têm medo. Para aqueles que estão em tribulação, provações, né? E mostrar para ele que as tribulações e provações, ela tem um caráter para nos aperfeiçoar, para nos gerar amadurecimento. Então você tem texto, por exemplo, Tiago, né? Tem um motivo de alegria passar por várias provações, uma vez passando por ela, vai ser perseverante. Ou seja, tem todo um processo para o seu amadurecimento cristão. Então, às vezes, tem pessoas que estão desanimadas na vida, estou passando por uma tribulação, pastor, não sei porque é isso. Então, você vai trazer esperança bíblica para ele. Olha, Deus está no controle de tudo, todas as situações têm um motivo, um propósito em Deus, tudo coopera para o nosso bem. Só que não só falando, você vai mostrando biblicamente para ele. Com todos esses textos aí, que nós pensamos aí alguns, tem vários outros, mas dar esperança bíblica. Não é isso que nós estamos falando? Não é da esperança sua. Da esperança, sei lá, do testemunho da sua avó. É esperança bíblica. E aí você tem que vir para a Bíblia. Você tem que procurar qual que é o problema que o cara está. E aí, então, você traz a esperança bíblica e mostra para ele. Ó, você crê que Deus existe? Sim. Você crê que Deus é soberano? Sim. Você crê que Deus é imutável? E que Ele não muda, que ele, se Ele promete, Ele não pode mentir? Creio. Você vai pegando texto. Então tá, então aqui, ó, tem uma esperança específica para você. Seu problema é esse? Você está com medo? Você está com ira? Você está com raiva? Eu tenho aqui, ó. É fornecer esperança bíblica. Esse é o segundo elemento que você tem que fazer. Muitas vezes no aconselhamento, e você toma cuidado com a sua cara, né? Porque existe a comunicação formal, é aquilo que você fala, e a comunicação informal. Então você fala assim, não, pode ficar tranquilo. Não, Deus vai te... Não, vai dar certo. Você não pode descrer. Não. A sua comunicação informal precisa ser condizente com aquilo que a esperança bíblica está dando. Né? E aí, às vezes, a pessoa vai falando as coisas assim, por mais absurdo, por mais terrível, gritante que possa ser, você tem que manter a sua sabedoria ali, irmãos. Né? A pessoa está contando, abrindo o coração dela, falando tudo que ela já fez da vida, os negócios mais absurdos. Você fala assim, eu não sei se eu chamo a polícia, o que eu faço com esse cara? Mas você tem que estar ali pleno. Ele veio te pedir ajuda. Né? E aí você vai estudar o caso, entender o primeiro ponto lá, ver qual que é o problema,
e apresentar uma esperança. É possível mudar. É possível curar. É possível transformar. Mas você tem que fazer você primeiro crendo que isso é possível. Porque se você não crê, irmãos, é melhor chegar para o cara e falar, olha, fulano, eu vou pedir para você aconselhar com outra pessoa. É a postura mais... Nós vimos quando tratamos do perfil do conselheiro, né? Nas aulas passadas. É a coisa mais sensata que você tem que fazer. Você acha que aquele problema não tem solução, você falou, eu vou estar continuando para você, mas eu vou passar para outro conselheiro e vou falar com o pastor, se ele não puder, ele vai te indicar um outro conselheiro para te ajudar nesse sentido. Porque se você não crê na transformação que Deus pode fazer na vida daquela pessoa, você não vai ser instrumento mais de esperança bíblica, você vai ser instrumento de desânimo, instrumento de descrença. Aí não adianta. No aconselhamento, no segundo elemento, você tem que fornecer esperança bíblica. Inclusive, fruto do fato de você crer nela. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, o que mais? Você vai fornecer esperança bíblica para a paz, né? Aquele cara que está em conflito, em tristeza. Então, a paz e a alegria do crente não estão firmadas em pessoas. Eu perdi o Lulu. O Lulu morreu. Não tá, sua felicidade, sua paz não está no pet, meu filho. Eu sempre incentivo os pais a dar um beijinho dourado, né? Para as crianças. Porque o trem morre com uma facilidade maravilhosa. É só por isso que eu acho que tem peixinho aqui. Principalmente se for aquele beta. Sabe aquele que fica lá, coitadinho, isoladinho, porque ele foi mudado no laboratório. Se você põe junto, eles se batem até morrer, né? Então, aquilo é uma bênção para ensinar as crianças que as coisas morrem. Né? Então, para ela aprender a perder, a dor de perder as coisas. Então, o que acontece, irmãos? Eu só tinha felicidade enquanto eu tinha o meu beta. Não, meu amigo. Morreu o beta, minha vida acabou. Não. Beta é o que mais tem nesse mundo. Né? Então, para você ensinar a questão da transitoriedade humana. Porque tem gente que, crentes, sinceros, verdadeiros, mas perde um ente querido, nunca mais consegue viver uma vida plena em Deus. Mas nós vamos ver esse povo no céu, gente. Mas ele não era crente. Deus vai consolar o seu coração, vai enxugar do seu rosto toda lágrima. Não fica vivendo, sofrendo um negócio que você não sabe ainda. Você não sabe se no último momento da vida esse cara se entregou a Cristo. Ou seja, você vai ser instrumento para fornecer esperança bíblica. Mesmo que a esperança bíblica... Pastor, você acha que meu filho foi do céu? Não. Pastor. Mas Deus diz para você continuar firme e que se realmente foi isso, se ele não for para o céu, que lá a presença de Deus será tamanha que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá tristeza, ele enxugará do teu rosto toda lágrima. Se apega a isso, meu. Agora não se apega a uma falsa esperança, esperando chegar no céu e ver seu filho, porque muito provavelmente ele não vem. Ele negou Jesus claramente. Você sabe disso melhor do que eu. Você não vai dar falsas esperanças, só que você vai dar a esperança bíblica. Mesmo que a esperança bíblica seja o conforto lá na glória. Tudo bem, é essa a esperança bíblica que cabe naquele caso? Então é essa a esperança bíblica que você vai dar. Você não está ali para prometer aquilo que Deus não prometeu. Então, a paz e a alegria não estão nas pessoas, não estão em situações, não estão em circunstâncias, mas estão em Deus. É nele que eu tenho que me alegrar. Alegrai-vos no Senhor. Aprenda a ter alegria em Deus. Quanto tempo vocês viveram juntos? Deus permitiu. Eu encontrei recentemente um amigo que há tempo não via, e ele perdeu um filho de 17 anos num acidente de carro. E aí, conversando com ele, eu fui preparado para pensar que o cara estava destruído, né? Aí ele falou assim, não, pastor, mas eu estou muito feliz, porque por causa da pandemia, ele estava na faculdade, então estava longe, fora, não sei o quê, morando em outro país.
Aí, por causa da pandemia, ele voltou. Nós ficamos 1 ano e meio todos os dias juntos. E ele fazendo a faculdade só online, né? Então fazia à noite e tal. Nossa, então Deus me permitiu o último 1 ano e meio dele estar todos os dias com ele. E ele estava tão bem com Deus. Então, felizmente chegou lá na semana que ele voltou para esse outro país, para a faculdade. Na semana aconteceu o acidente e ele morreu. E o pai estava extremamente confortável e confortado, né, apesar dessa perda, porque ele sabia que a alegria estava no Senhor, não na pessoa, na circunstância. Um sofrimento, passou pelo luto? Obviamente, claro, ninguém perde um filho e está tudo bem. Mas ele passou por esse processo de autoconfrontação e encontrou esperança em Deus. Pronto. É isso que o aconselhamento faz. Conduzir as pessoas a ter uma maturidade a encontrar a esperança bíblica que lhe traz paz, que lhe traz alegria e abundância de vida de novo, mesmo diante das piores situações da vida. É isso que conduz os irmãos perseguidos em países distantes a permanecer firme com Deus. É a esperança que eles têm naquilo que a Bíblia traz. Tudo bem? Então, o que mais? Somente Deus pode transformar as pessoas. Você vai passar, inclusive, não sou eu que vou dar jeito, não sei. Porque às vezes as pessoas vão falar isso, principalmente quando você é pastor, né? É muito comum. Pastor, eu já fui para tudo quanto é lugar. Já conversei com um monte de gente, psicólogo, não sei o quê, de tudo quanto é escola. O senhor é a minha última chance. Se o senhor não der conta... Não sou eu não. A esperança é que Deus pode fazer. Nunca dê a esperança que você é a solução para os outros. Você não é solução para ninguém. Você não é solução nem para você. Eu lembro de uma situação que me ligaram. Uma pessoa que tinha problemas aparentemente espirituais, endemoniamento. E a família me liga, que a família já estava presa há 24 horas no quarto, que o cara estava endemoniado na casa, e que ele já estava assim, a família estava 24 horas no quarto, mas ele já estava assim há uma semana sem tomar banho, sem comer, sem nada. E aí a pessoa me ligou, não, tá falando, da igreja presbiteriana. É o pastor da igreja? O senhor é a minha última solução. Porque a igreja presbiteriana é a última da lista para os outros pensar em expulsar demônio, né? Ela falou, o senhor é a minha última opção. Já liguei para a Universal, já liguei para o Centro Mundial, já liguei para não sei quem, já veio o pastor não sei da onde, e o cara está aqui, eu não sei o que eu faço. Era o meu aniversário, uma segunda-feira, dia da minha folga, meu aniversário. Olha só, Deus faz cada coisa com a gente. Aí vai eu. Falei, vou levar um varão comigo, né? Não, porque tá aqui armado, tá com a faca na mão, não sei o quê. Meu Deus do céu. Aí liguei pros presbíteros. Não pode, ninguém podia. Aí liguei pros diáconos. Aí sobrou um. Pai do Igor. Pai do Juninho, o Gesiel. O Gesiel, pai. Gesiel, ele é oficial de justiça. Fez sua justiça? Fiz. Você tá em casa. Eu não falei o que era. Então é você mesmo. Preciso ser. Tô passando aí. Vou fazer uma visita agora. Tá bom, pessoal. Chegamos lá, cara. As mulheres, né? No quarto, assim, que a janela. Só apontava assim. Eles empurraram o guarda-roupa pra porta para o cara não entrar no quarto. As mulheres apontando e tal. Aí entrei. O cara veio. Transtornado. Aí eu já fui entrando. Aí o cara, quem é você? Quem te mandou aqui? A história toda, né? E nós em oração já. Aí o Gesiel já entendeu que era o negócio, ficou lá no portão, né? O pastor entrou e agora o que eu faço? Eu falei, eu sou um servo de Jesus Cristo e eu vim em nome do Senhor.
Aí o cara jogou a faca no chão assim, me abraçou, fedido, 7 dias sem tomar banho, imagina. Me abraçou, ele era maior que eu, mais alto, eu não aguentei o peso dele, caiu eu e ele no sofá. Eu ia cair no chão, sabe? Aí nisso veio o Gesiel, pegou a faca, já sumiu com a faca. Esse cara começou a chorar. E aí então nós oramos com ele e tal, não sei o quê. Aí tinha uma hora que ele ficava violento de novo, expulsava, aquela coisa toda, de quem já viu, já sabe o que é. Beleza, depois lá de uma hora e meia orando esse cara caiu em si, voltou, beleza. Aí fomos lá, falamos para as mulheres, furaram o guarda-roupa, abriram a porta, veio, tomou água, fazendo não sei quantos dias que não tomava água. O demônio não toma água, viu, gente? Um cara endemoniado geralmente não toma água. Aí tomou água, tal, conversamos. Aí as mulheres, né, as mulheres da casa, mãe, filha, não sei o que, nora, sei lá, eu. Falei assim, pastor, só o senhor, né? Eu falei, não. Eu não posso transformar as pessoas, eu não posso libertar ninguém. Quem pode é Deus, não é minha responsabilidade. Se Deus o fez, foi graça dele, não foi por minha causa. E se ele não se entregar a Cristo, a situação dele vai ficar pior do que ele já estava. Já tinha perdido o emprego, ele era tratorista numa firma lá, já 7 dias sem ir para trabalhar, não sei o que, já tinha... Eu falei, olha, então essa situação... Tá. Aí ela pegou e falou, inclusive, falou assim, o senhor conhece o pastor da Assembleia da Batista? Eu falei, não, na época eu não conhecia. Não, porque eles saíram daqui correndo e largaram até as Bíblias aí, ó. Acontece, meu irmão, acontece. Aí nem sei o que virou depois. Aí, esse cara, voltei lá no outro dia, fui visitando, acompanhando. Aí esse cara chegou para mim e falou assim, eu não quero Jesus na minha vida. Porque o preço que o diabo vai cobrar de mim é muito alto e eu não estou disposto a pagar. Aí fornece esperança, mas Jesus é a verdade, é a vida que transforma. Aquele que está em Cristo, o maligno não me toca, meu amigo. Olha aqui. E o cara falou, não, eu não quero. Eu chamei a família dele e falei, olha, ele está tomando hoje uma decisão que ele não quer Cristo. Isso vai colocar ele numa situação pior do que ele estava anteriormente. Então, uma boa sugestão para vocês. Vão vocês para a igreja, assumem um compromisso com Cristo, reconheça Jesus como Senhor e Salvador, e se Ele realmente quiser esse caminho, vocês pensem bem, vocês vão ficar morando com Ele aqui. Porque a situação vai ser pior. Aí eu sei, irmãos, que infelizmente a família inteira, ninguém quis saber de Cristo. Virou um auê tremendo, o cara entrou na bebida, se tornou... cara largado, a família entrou numa pobreza miserável. Até onde eu acompanhei foi uma história de tristeza. Aí você fala assim, meu Deus, eu podia ter feito alguma coisa. Não, o que eu tinha que ter feito eu fiz. A responsabilidade não é minha de transformar ninguém. Eu vou caminhar, eu vou ensinar, eu vou apresentar as verdades bíblicas, vou confrontar, vou apoiar, vou ajudar, vou abraçar o cara fedido, não tem problema. Mas não é minha responsabilidade transformar o coração de ninguém. Eu não posso fazer isso. Não é minha competência. Então, na esperança bíblica, você vai apontar que quem vai fazer alguma coisa, se tiver que fazer, é Deus. Porque às vezes o cara vai querer colocar em você, fazer de você o Messias dele. Você não é Messias de ninguém. Você não é o Salvador de ninguém. A sua esperança tem que ser você vai passar uma esperança bíblica. Não, vem aqui, começa a fazer aconselhamento, vai acontecer, vai fazer. Não. Não é esse tipo de esperança que você tem que dar para ninguém. É esperança bíblica. O que Deus prometeu, se apresenta. E olha, estude bem as promessas de Deus, porque às vezes tem promessa de Deus que não é para todo mundo.
Então, se você não conhece as Escrituras, pega uma promessa errada lá e aplica no errado, você está falhando na sua tarefa. As promessas que são para aqueles, para os genéricos. Promessa específica que já foi cumprida em Cristo ou cumprida na história, não adianta você pegar para os outros. Porque não é papel seu dar esperança daquilo que já foi realizado. E nem muito menos se colocar como sendo o Salvador. É Deus que, Ezequiel, né? É Deus quem dá um novo coração, é Deus quem coloca o Espírito, é Deus quem transforma, é Deus quem muda, é Deus e tal. E lembrar muito bem que a responsabilidade é pessoal. Ó. Ezequiel 18, de 1 a 20, vai deixar claro, cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Então, é esse tipo de esperança que você vai passar. E aí vai passar que o papel do seu aconselhado é viver em paz, inclusive com os outros. Ah, não, com fulano não perdoa, não convive. Meu amigo, a esperança das promessas de Deus na sua vida só vai ser aplicável se você estiver colocando em prática aquilo que Ele mesmo manda você fazer. Senão, não tem jeito não. Né? Então, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens, e tantos outros textos que apontam aí para que a minha responsabilidade dá o primeiro passo para viver em paz com os outros. E Deus promete perdão àquele que confessa o seu pecado. A pessoa que vive na prática do pecado e não confessa o seu pecado, não tem esperança mesmo não. A esperança é se você confessar. Tá? Então é ser fiel no fornecimento aí da esperança. Então esse é o segundo ponto aí, o segundo elemento. Terceiro elemento. Gere a mudança bíblica. Aí aqui é o papel de você ser... o primeiro lá, você vai ser ouvinte, né, e médico, né, para identificar. O segundo, você vai ser mais o psicólogo propriamente, né, fornecer as esperanças, o pastor, né. O terceiro, você agora é o treinador. Você usando o coach aqui na palavra literal, né, o que treina. Não do sistema coach como é no dia de hoje, mas aquele que treina. Então, nessa mudança, você vai auxiliar o aconselhado a ideia daquilo que ele tem que mudar. O que tem que sair e o que tem que entrar no lugar. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 4, nós já vimos esse texto um outro tempo, mas é importante relembrá-lo agora. E eu quero chamar a sua atenção para 4 palavrinhas aqui, que são 4 palavrinhas importantes para você entender aí esse processo, esse terceiro elemento. Então, Efésios 4,17 vai dizer assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Você vai ver que no quarto ponto a gente volta aqui, né? No quarto elemento a gente volta aqui. Mas, veja, então a pessoa precisa ser ensinada de como ela deve andar em Cristo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes o quê? Instruídos. Você tem que passar claramente a instrução bíblica para ele. Segundo é a verdade em Jesus. Você não vai exigir de uma pessoa aquilo que ela não sabe. Então a pessoa, vou dar uma pausa aqui. A pessoa chega, vai aconselhar com você. Ela vem, fala um monte de coisa lá, abre o coração, não. Você vai ouvir para conhecer o problema na visão de Deus. Identifiquei qual que é o problema na visão de Deus. Ótimo. Você vai fornecer esperança bíblica para ela. É possível mudar. No terceiro elemento, que é gerar a mudança bíblica, você vai ter que instruir qual é a mudança bíblica. Você não pode partir do pressuposto pensando que ela já sabe. Às vezes ela não sabe.
o óbvio, todas as vezes, precisa ser dito. O maior erro é, você já era crente há tantos anos, eu achei que você já sabia disso. Não. Pensa no cara que o cara é um asno espiritual, ele está aprendendo do zero. Ele não sabe nada. Para gerar mudança permanente, você tem que tratar do óbvio. Trazer a ele de novo aquilo que ele aprendeste a Cristo, ou seja, fostes instruídos na verdade. Você vai ter que apresentar. Até você ter certeza que o cara sabe, ele já foi instruído. Pô, então você sabe? Sei. Opa, então a gente caminha mais. Mas dentro desse terceiro elemento, que é gerar a mudança, você precisa se assegurar de que o cara foi instruído. Ah, tá. Então nós vamos tratar da questão da ira. Tá? Muito nervoso. Tá bom. Então você identificou o problema. A Bíblia diz que o Senhor, a paz de Deus vai reinar sobre nós. Tarará, você deu esperança à Bíblia. E aí você tem que deixar ver se ele. Você sabe que isso é pecado ou não? Então você vai instruir. A pessoa precisa entender. Porque se ela achar que aquilo não é pecado, se ela não for instruída e provado por A mais B que aquilo lá, ou a ansiedade, como a gente tem falado, ou as práticas promíscuas. Ah, isso é cultural, pastor, é assim mesmo. Não. Você tem que instruí-la. Tudo bem? Para gerar mudança, ela tem que saber para onde que ela tem que ir. Tudo bem? Então vamos lá. Instruído segundo a verdade em Jesus. Verso 22. No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. A gente já trabalhou com isso aqui, eu já dei essa ênfase aqui no despojar. Mas antes de despojar, você tem a tomada de conhecimento, a instrução, aí o despojar. Despojando do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E aí ele vai trazer mais um verbozinho aí. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Mudar o meu jeitão de crer, de ser, de pensar. Ou seja, a minha cosmovisão. Renovar. Geralmente eu coloco isso como quarto ponto aqui. E o mais um verbo, o que diz? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, no terceiro elemento de gerar mudança, você vai passar por esses quatro pontos. Tomar conhecimento, ou seja, dar instrução, despojar, que é tirar a prática errada, revestir, que é colocar uma prática nova, e nesse intermeio eu mudo aqui a ordem, mas é renovar a mente. Mudar o jeito que você pensa. Aí você experimenta a mudança. Isso serve para a educação de filhos, irmãos. Tem filho que apanha e não sabe porque está apanhando. Vai mudar? Não, ele não sabe que ele está apanhando. Ele não sabe que ele está ficando de castigo. Ele não sabe que ele está sendo privado. Toda vez que você for disciplinar, educar o seu filho, você tem que chegar diante dele e falar assim, fulano, o que você fez? Aí ele tem que falar o que eu fiz. Eu bati na minha irmã. Ah, você bateu na sua irmã. Você acha que isso é certo ou errado? Não, é errado. Por que você acha que é errado? Porque eu não sou o pai nem a mãe dela. Ah, então você entendeu. Então você está instruído no caminho. Estou instruído. E você reconhece que isso está errado. Não, eu reconheço que isso está errado. Então você tem que se despojar disso, meu amigo. Você não vai mais bater na sua irmã. E você vai revestir de um negócio novo. O que Deus manda você fazer em vez de bater na sua irmã? Amar a minha irmã. Tá? Então você vai ser carinhoso com ela. Você vai proteger. Você vai amá-la. Você vai cuidar dela. Você vai ser o amparador dela. Tá bom? Tá. E aí, beleza. Aí, vai embora para casa? Não. Aí você vai renovar a mente dele. Baseado nisso, nós vamos estudar o texto tal. Baseado nisso, nós vamos criar aqui algumas atitudes e atividades que você vai fazer para cuidar da sua irmã. Que aí você vai mudar o jeito dele pensar. Quando você muda a cosmovisão, que é o nível do coração, você muda a essência do cara, aí você muda a prática e muda os sentimentos dele.
Se você não chegar nesse patamar de renovar a mente, ele vai voltar a bater na irmã. Se você não deixou claro, se não instruiu claramente, não fez ele entender que aquilo era errado, ele vai estar apanhando e ele nem sabe por que ele está apanhando. Isso não gera mudança. Para mudança permanente, a mudança bíblica, você tem que passar por isso. Instrução, despojamento, revestimento e renovação da mente. Esse é o padrão que Paulo dá aqui. Não adianta você ficar gritando com a criança toda vez. Ela nem sabe por que você está gritando. Ela não sabe qual o motivo. Então o padrão está aqui, desenhadinho para a gente. É que a gente lê tão rápido que a gente não se apercebe. Mas o padrão da mudança bíblica está aqui. E aí se aplica em tudo, irmãos. Na educação dos filhos, na resolução dos problemas conjugais, no trato com as pessoas, nas inclinações pecaminosas do meu coração. Esse é o processo. Tudo bem até aqui? Ficou desenhadinho? Ficou? Então vamos seguir. Então, todo convertido precisa tornar-se praticante da palavra para crescer e amadurecer de modo que fique mais parecido com Jesus Cristo. Nós já vimos aí vários textos que apontam para a Bíblia como sendo útil, né, para nos aperfeiçoar. Então, sem a instrução, sem aprender a Cristo e sem ser instruído na verdade, não vai ter mudança. Sob a ação do Espírito Santo, como nova criatura em Cristo Jesus, nós podemos então concretizar mudanças bíblicas em nosso pensamento, palavras e ações. E para isso existe um processo, que é esse processo que eu já sintetizei aqui para vocês. Então vamos lá, qual que é o processo aí? Primeiro, é um processo contínuo. Ah, pastor, eu acabei o processo. Tá bom. Não, meu amigo, ele nunca para. Então, primeiro processo, nesse processo da mudança. Primeiro ponto, tomar conhecimento, que é a instrução, aprender. Então, examinar as escrituras, ter uma vida de oração, de autoexame, de autoconfrontação, ouvir pregações, vir na igreja, ouvir o sermão do pastor, porque ele vai falar alguma coisa, você fala, não sabia que isso era pecado, não, rapaz. Não, entendeu o que ele falou? Tudo isso é tomar conhecimento, é ser instruído. Você precisa da instrução para gerar mudança. Segundo, despojar-se. Tirar o que Deus manda. Aí, dentro desse despojar, vai existir a questão do arrependimento, a confissão do pecado e, obviamente, o abandono. Né? Que é a mortificação do eu. Se você quiser aqui, eu não pus, esqueci de pôr aqui, é igual, ó. Instrução na verdade. É o que você vai buscar aqui, ó. Tá? Aí não tá? Igual coisa aqui, ó. Igual mortificação do eu. Despojar-se é isso. Mortificação do eu. Tomar conhecimento é igual instrução na verdade. Buscar conhecimento da palavra. Tudo bem? O que mais nesse processo aqui? Revestir-se. Então, eu despojei, tirei e ponho algo no lugar. A gente só tinha trabalhado com esses dois pontos primeiro. Para toda coisa ruim que você tira, você coloca uma coisa boa. Lembra que eu falei isso? Esse é o despojar e revestir. Para gerar mudança é isso. Então, todo despojar precisa ser substituído por um revestir. Toda obra pecaminosa precisa dar lugar para pensamentos, palavras e ações virtuosas. É o que ele vai, inclusive, apresentar aqui a partir do verso 25. Ó. Você está com o Efésios aberto? Efésios 4, 25. Deixando a mentira, ó, despojei da mentira. O que eu faço? Fale cada um o quê? A verdade com o seu próximo. Opa, veja. Despojei, revesti. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, a ideia da indignação, da ira aqui, como algo até possível, mas isso não vai me conduzir a uma prática pecaminosa. Eu fiquei indignado, fui lá e bati nele. Eu fiquei indignado, fui lá e quebrei. Fui indignado, fui lá e roubei. Não. Eu preciso dar um start aqui. O que mais que ele põe? Verso 28. O que furtava, o que ele faz? E só isso?
trabalhe. Olha, eu despojei, eu roubava, agora eu não roubo mais, não furto, agora eu trabalho. Inclusive para socorrer quem precisa. Todo despojar exige um revestir. Tudo bem? Então, o revestir aqui, eu vou colocar no lugar das ações pecaminosas, ações virtuosas. Em lugar de palavras e pensamentos pecaminosos, palavras e pensamentos virtuosos. Tranquilo? E aí você tem todos esses textos aí para você estudar depois. O que você tira revestir? É o igual aqui, encher-se do Espírito Santo. Quanto mais vida cheia do Espírito Santo você tem, mais você vai estar revestido das virtudes. Quanto mais cheio da carne você tiver, mais práticas carnais. Então, para você despojar, mortificar o eu, você tem que revestir do Espírito. É aquele ensinamento do Senhor Jesus em relação à questão espiritual. Satanás sai de uma casa e vai dar uma volta aí no deserto. A casa está vazia, não foi preenchida por nada, o diabo dá uma volta, vê a casa vazia, o que ele faz? Volta com mais 7. Não foi isso lá? Se você despojou, mas não pôs nada no lugar, a tendência é piorar. Para cada ato, pensamento e palavra pecaminoso que você despojou, você tem que revestir um negócio bom ali no meio. Tem que pôr encher com as coisas boas, com as virtudes. Porque senão a mudança não vai adiantar. E aí o que vai acontecer? Você vai se revestir de tudo aquilo que te aproxima mais de Deus. É o exemplo aí de Efésios 5, né? Que é aquela vida de gratidão, vida de adoração e vida de sujeição, que diz lá no verso 18, né? Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração, e com hinos e cantos espirituais, ou seja, vida de adoração. Como? Dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, vida de gratidão. E como? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, considerando o outro superior a mim, tendo uma postura de submissão, uma postura de obediência às hierarquias que Deus colocou sobre a minha vida, honrando meu pai e minha mãe, honrando os líderes, honrando as autoridades. Eu vou revestir dessa forma. Para cada ação que eu sei que é pecaminosa, eu vou revestir de uma ação virtuosa. Depois você for ver aqui, no miolo aqui, final do capítulo 4, capítulo 5, ele vai dizer, inclusive, práticas, né? O que você tem que fazer para que haja essa mudança. Inclusive, você vai ter que deixar de ir em determinados lugares, andar com determinadas pessoas, ou seja, você vai despojar não só da sua atitude, mas de situações que te conduzam àquela atitude. Tomar conhecimento, instruir, despojar, revestir, e o quarto que eu coloco em quarto, que aparece como terceiro aí na leitura, né? Mas eu coloco como quarto aqui, renovar a mente, que é mudança da cosmovisão, que é igual pensar biblicamente. Encher minha cabeça de estar falando, o que Cristo faria aqui? Como ele agiria? Tá? Então, renovar a mente é mudar de cosmovisão, ter a mente de Cristo, esse é o alvo, né? Renovar exige tomada de conhecimento, e assim, para continuar renovando, se eu preciso de tomada de conhecimento, renova-se o ciclo, porque aí eu vou me instruir de novo, e esse negócio não para mais. E por isso que o processo do crente é um processo de um progresso de crescimento, porque ele está dentro desses elementos aqui e desses pontos aqui da mudança bíblica. Afinal de contas, nós temos aí pecado sem fim aí para mudar, né? Práticas e pensamentos e palavras. Então, esse negócio vai se tornando um ciclo não vicioso, mas virtuoso, que vai me conduzindo a mudar. E aí eu mudei o negócio, eu descobri que eu já tenho outro problema. E aí eu busco conhecimento, me despojo dele, me revisto de outro,
e aí vou começar a renovar a minha mente. Através da tomada de conhecimento de novo. E isso vai mudando. E aí não para. Por isso que o nosso processo de santificação e de amadurecimento é até o fim da nossa vida. A gente está sempre nessa luta. E é assim que o terceiro elemento, então, nos apresenta. Ok, irmãos? Então nós já falamos semana retrasada sobre tomar conhecimento, né? Sobre o ouvir para o entendimento do problema na visão bíblica. Hoje falamos conceder, né, a esperança bíblica, e agora vimos sobre o gerar mudança bíblica, pautado nesses 4 imperativos de Paulo aqui, né? A instrução, despojamento, revestimento e renovação. Isso aqui tem que estar na ponta da língua. Esses 4 pontos aqui do gerar mudança. Porque se você negligenciou um, ou não chegou até o final, não vai produzir mudança. Pode ser lá dar uma maquiada, deixa o cara um pouquinho mais bonito, mas por dentro continua podre. Aí não adianta nada. Tudo bem? Perguntas até aqui? Tranquilo? Então vamos para o último ponto, então. O agir biblicamente, que é a prática bíblica. São então os 4 elementos aí do aconselhamento. Você tem que gerar essa prática bíblica. Isso aqui vai, obviamente, estar simultâneo, né? Mas você pega Tiago 4, vamos ver o que Tiago 4 nos diz aí. Aquele que sabe, né? E não faz, está pecando, é pior ainda, né? Então Tiago 4,17 vai dizer: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, você está caminhando com o aconselhado. Você já ouviu, identificou o problema bíblico, na visão de Deus, fez um diagnóstico bíblico, apresentou a ele uma esperança e começou um processo de instrução, despojamento, revestimento e renovação. Aí o cara chega para você e fala assim: mas eu não quero não. Vai mudar? Vai ser curado? Vai ser transformado? Vai ser... Não vai. Então você apresentou, chega e fala: meu amigo, agora você sabe. Se você não fizer, é pior para você. Porque você sabe que deve fazer e não faz, você peca. E aí, diferente do segundo ponto, que é você dar esperança, nesse 4º ponto, é você dar o confronto final. É você exigir mudança de postura. É você exigir a ação do cara. Voltando lá para o exemplo dos filhos. Você não faz isso? Você instruiu, você mostrou para ele porque que ele está sendo disciplinado, ensinou para ele o que a Bíblia fala, que ele pode ser um menino melhor, já trabalhou com a instrução, despojamento, revestimento, mudou a cabeça dele. Aí o que você espera dele agora? Que ele continue batendo na irmã? Não, que a prática dele seja agora de acordo com o padrão bíblico. Porque aí demonstra obstinação no pecado. Cara, não, agora eu entendi, sei que é possível, Deus pode dar, mas eu quero. Então aí não tem solução. Você não é crente, meu amigo. Você é ímpio. Porque se você já entendeu o problema, já mostrou qual que é o pecado, já demos o direcionamento bíblico, já ensinamos o processo para mudança, e você continua, não quer mudar de jeito nenhum, veja, dar uma escorregadela é uma coisa, mas continuar na prática daquele pecado, a Bíblia diz que esse não conhece a Deus. Aquele que vive na prática da injustiça não conhece a Deus. Não é assim que João vai dizer? É mentiroso. Ele não é filho de Deus, nascido de Deus. Ele é filho de quem? Filho do diabo. Opa. Então aí, meu amigo, não tem o que você fazer. Agora, se o cara é crente, ele está demonstrando, ele vai querer esse processo de agir biblicamente. Então, a maturidade espiritual é necessária para discernir o caminho de Deus. Eu preciso crescer, preciso conhecer. Porque aí eu sei fazer o que é certo e o que é errado. Veja lá Hebreus capítulo 5, vamos relembrar esse texto.
Hebreus 5,14, ele diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou o céu, conservemos firmes a nossa confissão. Ou seja, aquilo que nós já aprendemos e confessamos e cremos, então agora vamos permanecer firmes nisso, vamos seguir isso, colocar isso na prática. Então, na prática bíblica, ou seja, no agir biblicamente, nós vemos que o próprio Deus nos proporciona elementos necessários para que eu tenha a vida permanentemente transformada. A própria obra de Cristo, as Sagradas Escrituras, né, que é uma palavra viva, eficaz, a ação do Espírito Santo, a oração, o jejum, a igreja, o discipulado, o próprio aconselhamento, são elementos aqui que Deus deixa à nossa disposição para a gente ter uma vida permanentemente transformada. Alguns desses são meios de graça. Né? Então aí nós vemos, aqui vamos aplicar aquilo que nós já vimos até agora. É preciso desenvolver aquilo que é chamado em aconselhamento bíblico de plano básico para agir biblicamente e desfrutar da mudança permanente. Você tem que ter um plano. Como que eu vou vencer essa minha prática? Já identificou o meu pecado, qual que é o meu problema, já vi a esperança bíblica, já vi o que eu tenho que despojar, o que eu tenho que revestir, como que eu tenho que renovar, tá. Como que eu vou colocar isso em prática? E aí entra aquilo que é chamado aqui do agir biblicamente, que nada mais é de aplicar o plano básico e o plano emergencial. Você tem que ter um plano para vencer o seu pecado, a sua prática, para amadurecer, para transformar, né? Com a direção de Deus. Então vamos lá. Para efetuar uma mudança bíblica permanente, requer uma oração específica. Afinal de contas, seu pecado tem sempre nome. Quando eu quero praticar de fato uma mudança, eu sei o que precisa ser mudado. Então eu vou continuar buscando em oração a Deus sobre aquele assunto? Vou. Seja as inclinações, os desejos, a prática, as palavras, a postura. Eu sei do que eu tenho que tratar. Então, vai ter um plano que eu vou estar orando especificamente por aquilo. E além da oração específica, eu preciso de uma definição de uma ação proposital e de uma ação intencional. O que eu quero dizer com ação proposital e ação intencional? Vamos lá. Ação proposital. Com o propósito de me levar a despojar-me. O que eu vou fazer para tirar isso da minha vida? Tem um propósito. Então eu vou ter mudança de hábito. Eu vou ter mudança de lugares que eu frequentava que eu não vou frequentar mais. Eu vou ter que ter mudança de companhias. Fulano, eu sei que toda vez que eu estou com fulano, eu acabo mexendo com as mulheres do outro. Então não vou andar com fulano. Fulano é um impuro, miserável, não quer mudar. Então eu vou ter que mudar, vou ter que me afastar dessa amizade. Esse cara não me deixa mais tranquilo, ele me deixa mais nervoso do que eu já sou. Opa, então eu vou ter que melhorar isso aí. É um plano, é um propósito. Eu vou definir um plano para mudança de hábitos, de lugares, companhia, de hobbies. Lembra que lá em Hebreus fala desembaraçando de todo peso e do pecado que tenazmente te assedia. Lembra disso? O peso, como nós trabalhamos com vocês lá no sermão, são coisas lícitas, mas que atrapalham a minha caminhada com Deus. Às vezes, um hobby é um negócio lícito, maravilhoso. Mas se tornou um peso, porque atrapalha a minha comunhão com Deus. Vou ter que abrir mão disso. Se eu quero mudar, vou ter que abrir mão disso. A minha paixão por futebol, por exemplo. Ou qualquer outra coisa. Não dá para eu assumir nada na igreja, porque nesse dia, justo nesse dia é o dia que eu gosto de, jogar bingo com a minha avó. É algo lícito, você está lá fazendo a compra. Mas muda o dia, se for o caso.
Agora, tem hobby que você vai ter que mudar mesmo. Para você se manter fiel nos compromissos com o Senhor, porque principalmente o ímpio, ele vai querer pôr tudo de domingo para você fazer. Você já prestou atenção nisso? Campeonato de pesca, que dia que é? Domingo. Tudo no domingo. Aí você vai, não, de vez em quando. Só que aí você passou de fase, você vai ter que ficar agora nos próximos 6 meses, faltando os domingos, porque você foi bem demais. Deus te abençoou. Aí você vai, nossa, Deus me abençoou. Estou ganhando o campeonato. Isso é um peso. É algo lícito, mas que se tornou um peso. E a Bíblia diz que você tem que se desembaraçar. Na sua ação, que tem que ser proposital, você tem que ter um propósito. Qual que é a minha prioridade? Deus. Então, eu convencionei junto com os meus irmãos que o domingo é o dia que eu vou me consagrar ao Senhor. Tem escola dominical, tem culto à noite. Beleza. Tudo que vier fora disso está sendo um peso para a minha comunhão com Deus. Então eu vou ter que ter uma ação proposital para isso. Ou vou chegar e vou ter que abrir mão de algumas coisas. Se for possível, vou chegar para a família. A mãe fala assim, nós vamos fazer o aniversário do Juninho, domingo que vem. Mãe, não dá para fazer no sábado esse negócio? Porque domingo eu tenho compromisso. Vamos fazer no sábado. O aniversário dele é na quinta-feira. Tanto faz fazer no sábado como no domingo. E aí você vai ter que, dentro dessa ação proposital, ver qual que é o seu propósito maior. Tem que fazer escolhas, irmãos. O agir biblicamente exige de você fazer escolhas. Mudar o quê? Itinerários. Eu saio do meu trabalho, vou pela rua tal, que é mais fácil, é mais rápido. Mas na rua tal eu passo sempre na frente do boteco que estão os meus amigos que eu sei que vão me chamar para beber. Aí o que eu vou fazer? Propositalmente eu não vou passar mais lá. Eu vou vir para o outro caminho. Não, ali mora uma ex-namorada minha. Toda vez que eu passo, ela está ali, debruçada, me esperando. Você cair, vai ser 2 pulinhos. Então o que você faz? Muda o itinerário. Nunca mais passa naquela rua. Aquela rua não existe para você. Propositalmente. Mas por que você está fazendo isso? Não, porque eu tenho um propósito de nunca mais passar nessa rua. Essa rua aqui é igual o dia do nascimento de Jó para mim. Está amaldiçoada. Não passo mais nela. Pronto. É um propósito. E as práticas, obviamente. Né? Você vai ter. Você não tem equilíbrio nas coisas? Então é melhor você parar de fazer. Isso é ação proposital. E eu falo de ação intencional, né? É quando você tem uma intenção clara de se revestir. O propósito é para despojar e essa intencionalidade é de se revestir. Então, tendo a intenção clara de revestir com ações, palavras e pensamentos que glorificam a Deus, me mantém santo. Eu sei que eu tenho dificuldade de me manter uma vida devocional, que eu sei que é importante para a minha comunhão com Deus. Se deixar eu fazer sozinho, eu só faço no dia de São Nunca. Então o que eu vou fazer? Intencionalmente, eu vou entrar num grupo. Intencionalmente, eu vou pagar um curso bíblico com aulas online, que eu tenho que estar lá assistindo na frente do computador. Ou seja, eu vou criar intencionalmente situações para me auxiliar no revestir. Eu preciso pensar mais nos outros do que em mim. Eu sou um cara extremamente egoísta. Intencionalmente eu vou dar um dia da semana para fazer determinada obra. Ou seja, é uma ação intencional. Que eu tenho com aquilo a intenção de revestir determinada coisa na minha vida. Eu preciso dar mais valor à minha família. Então, intencionalmente, eu jogo o quê? 3 vezes, futebol 3 vezes na semana? Eu vou jogar uma agora e vou ficar 2 noites em casa agora. Fazendo o quê? Não sei, molhando as plantas. Intencionalmente. Chamando meu filho para construir um galinheiro.
Mesmo que nunca coloque uma galinha ali dentro, mas nós vamos construir isso, galinha. Intencionalmente. Para ter mais tempo, para gerar convívio. Você vai inventar. É uma ação intencional. Estou sendo claro aqui ou não? Tem hora que é mais fácil você fazer as coisas sozinho, mas aí, como você tem a intenção de agregar, estar mais com a família, ou ser mais paciente com o filho, poder passar princípios melhor, você vai ter que tolerar esse negócio. Fazendo sozinho, pastor, eu faço mais rápido, melhor, mais bonito. A intenção não é fazer mais rápido, mais fácil, mais bonito. A intenção é tempo com a sua família. Então tá bom. Você vai exercitar a sua paciência intencionalmente. Tudo bem? Para isso eu devo elaborar então um plano básico e um plano emergencial. Vamos lá, que nosso tempo aqui, o que ainda me resta, faltam aí só 3 slides. Então, plano básico. O boi, Bíblia, oração e igreja, está no meu plano básico. Eu vou ler a Bíblia, vou fazer devocional, não é isso? O boi lá, lembra do boi, né? Eu vou ler a Bíblia, vou estudar a Bíblia, vou fazer um curso online, Bíblia, preciso de Bíblia. Vida de oração, preciso de oração. Eu não sei orar, vou pedir para alguém fazer oração comigo, eu vou começar a participar de grupos de oração, não sei, vou orar. E igreja, vida de adoração. Então eu vou separar, eu tenho a possibilidade, sou professor, posso pegar aula qualquer dia, e um dia da semana eu vou ficar sem. Então, escolha a aula, segunda, terça, quinta e sexta. Aí o professor, não, todos de quarta aí pode pôr, meu. Que aí eu tenho a desculpa pro pastor que eu não vou no estudo de quarta-feira porque eu tenho que dar aula. Aí você vai, e de segunda você dá aula? Não. Terça você dá aula? Não. Quinta você dá aula? Não. Só de quarta? Miserável, cara. Você tem 5 dias na semana para você escolher o horário que você vai dar as aulas. Você escolhe justamente o dia que tem estudo. Ação intencional que você está faltando na sua vida. Você pode se organizar. Não, é o único horário que eu tenho para ir na academia. Vai pro inferno bonitão, hein? Saradão, seu miserável. Porque você está colocando propósito, intenção naquilo que não te conduz para a eternidade. Cuidado. Estudo das escrituras, então eu vou fazer um curso, vou fazer leitura de bons livros, eu vou participar de congressos, de conferências, escola bíblica dominical, eu inventaram esse negócio agora, recentemente, chama Escola Bíblica Dominical. É uma escola que estuda a Bíblia nos domingos, olha que coisa linda. Novidade, mas começa uma oportunidade de você estudar mais a Bíblia. Está tudo dentro do meu plano básico. E programações semanais, opa, vou me organizar para estar lá. O que mais? Meditação, memorização das escrituras. Escreva os versos. Enquanto você está lá fazendo a sua devoção, não só marca, não, igual eu falo para você marcar aí com o marcador de texto. Escreva. Tem um caderninho. Pega lá, faz um caderninho seu lá. Versículos bíblicos. Versículos que eu gosto. Tal. Escreve. Porque você escrevendo o versículo, isso grava mais. Memorize eles. Colhe lá post-it lá na porta do guarda-roupa, na geladeira, no espelho do banheiro, um versículo lá que você vai trabalhar durante a semana. Plano básico. Compra adesivo, não sei, inventa, intencionalmente você faz isso. E, dentro do meu plano básico, abstenção de toda forma de mal ou situações lícitas que podem ser um peso na caminhada cristã. Tudo que eu posso tirar de peso e de pecado, obviamente, eu vou tirar. Isso aqui faz parte do meu plano base. Você vai definir aí o seu plano base. Para vencer tal pecado, qual que é o meu plano básico? E aí, meus irmãos, além do pecado, do plano básico, para vencer o pecado, temos ainda o plano emergencial. Do que se trata aí o plano emergencial? Além de todos os itens do plano básico, você vai ainda acrescentar: tem alguém para prestar contas. Tem alguém para você prestar contas.
Nós precisamos de ter alguém para prestar contas. Ou é o cara que você está aconselhando, a pessoa com quem você está aconselhando, ou algum outro cristão maduro que você pode compartilhar do seu plano para vencer determinado pecado. Por exemplo, eu tenho pornografia, tá? Vou lutar contra a pornografia. Fiz lá um plano básico para lutar contra a pornografia, mas tenho o meu plano emergencial. O que é isso? Minha esposa tem a senha do computador. Tem a senha do meu celular. É alguém que toda vez que ela quiser, ela vai entrar. É alguém que eu estou prestando contas. É um amigo. Existe alguém para você prestar contas. Questão do seu dinheiro, onde você está gastando. Às vezes você ganha um gastão, isso é uma prática pecaminosa sua, você gasta mais do que você tem. Isso prejudica a sua vida financeira, familiar, o seu futuro. Coloque alguém para você prestar conta. Onde você gastou, onde você não gastou, por onde que foi, onde foi, o que você investiu, o que você deixou de investir, o que você está pensando em comprar. Isso tem que estar no seu plano emergencial, porque quando você não está dando conta, você tem que ter alguém para prestar contas. Alguém que você vai compartilhar a devocional que você fez. É alguém que você vai ligar na hora que o negócio estiver mais complicado. Ou quando você dá uma escorregada. Nossa, hoje fiquei muito nervoso, briguei com o professor na escola e tal. Alguém para você contar, confessar o seu pecado, tá? Então, tem alguém para prestar contas. E o último ponto, fuja de situações perigosas. Nem vá. É assim que a Bíblia vai dizer para você nesses vários textos. Gênesis 39, 12, você vai se lembrar disso. É a história de quem? José do Egito. A mulher de Potifar deu em cima dele. O que ele fez? Fugiu pelado. Fuja pelado, meu amigo. Mas fuja. É um plano emergencial. Você acha que estava nos planos de José ter que sair correndo pelado da casa da mulher? Não, é lógico que não. Mas é um plano emergencial. O negócio fugiu do controle. Fuja. Grite, chame alguém, faça alguma coisa. 2 Timóteo 2, fuja. Pastor, é emergencial. Isso, é emergencial. É melhor que no plano básico você já tenha ali, já mudado de itinerário, já não vai ficar sozinho mais com a mulher em casa. A mulher de Potifar saiu, eu vou junto, patrão. Já vai junto com o patrão, meu amigo. Não vai ficar sozinho com a mulher do cara em casa. Mas não deu, o plano básico não deu certo, então eu tenho que ter o emergencial. O emergencial, a mulher pulou para cima de mim, chama a dona Rosália. Você tem que ter um plano emergencial. Sabe quem que é a dona Rosália? A zeladora da igreja. Um dia uma mulher pulou em cima de mim lá no gabinete lá, e eu, dona Rosália, a dona Rosália vem me socorrer. Pronto. É o meu plano emergencial. Dona Rosália, só toda vez que eu tiver consciência, só fica perto do corredor. Você tem que ter plano emergencial. E assim você vai agir biblicamente. Então, esses dois pontos, você tem que fazer. Depois, se vocês quiserem, mais para frente, no curso lá de autoconfrontação, existe uma planilha para você, com os 4 elementos, para te auxiliar na hora que você... Uma planilhinha mesmo, com coluninha. Então, eu vou conversar com alguém. Então, o que eu preciso ouvir? Sobre isso, tarará, aí você marca. O texto que eu usei para a experiência bíblica, tal. Como mudar. Então, o que eu preciso instruir, o que ele tem que deixar, o que ele tem que se revestir, e o que ele tem que renovar na mente. E planos. Aí tem uma outra planilhinha. Plano básico e plano emergencial. Aí você vai fazer junto com a pessoa, bem com propósitos e intenções bastante claras, para que a pessoa coloque isso no dia a dia, para agir biblicamente. E aí você vai acompanhar isso
a evolução disso com o tempo, durante um processo, até o amadurecimento, que aí então não tem o porquê mais do aconselhamento propriamente. Tudo bem, irmãos? Ficou claro? Concluindo, é possível então mudar biblicamente de modo permanente. A ação de Deus em minha vida e os elementos que Ele mesmo me deixou disponíveis são instrumentos para vencer e mudar os meus pensamentos, palavras e ações pecaminosas. Seja sentimentos, frustrações e situações onde eu posso agir. Além de serem importantes para me conduzir a suportar circunstâncias e realidades que eu não posso mudar. Ou na vida ou nos outros. Tem situação que não depende de você. E aí você vai ter que simplesmente suportar isso. Né? Mas Deus te dá os elementos necessários para suprir aí essas frustrações e essas situações. O aconselhamento noutético, ou o aconselhamento bíblico, né, que nós estamos estudando, é também uma ferramenta necessária para ajudar as pessoas a mudar biblicamente de modo permanente. Semana que vem, se Deus permitir, aí a gente entra na aula 6, que aí é as aulas práticas. E aí em cada parte da aula 6, nós vamos tratar de um pecado específico, como identificar, como apresentar esperança, como mudar e como definir planos de ações bíblicas, ou plano básico e plano emergencial para cada uma dessas situações. Tá? Então agora nós vamos começar a fazer os laboratórios. Então a partir da semana que vem a gente começa propriamente. Ok?